Nessa aula a gente vai começar os nossos estudos sobre áreas de superfícies, e vai partir dos primeiros conceitos mesmo, assim, do mais básico de tudo, das primeiras definições a respeito de áreas, para chegar em algumas fórmulas, em alguns modos de calcular as áreas para algumas figuras, em específico para quadriláteros. Vamos ver com um pouco mais de calma. Bom, para começar, eu vou definir o que é a área. A área é a medida da extensão da superfície. Da mesma forma que a gente mede comprimento em uma dimensão, né, de maneira linear, a extensão da área é uma medida aí bidimensional, que a gente fala de superfície, e a gente parte do seguinte pressuposto. Se a gente tem um quadrado com uma unidade de comprimento, aí melhorzinha a minha figura, se a gente tem um quadrado com uma unidade de comprimento de largura e uma unidade de comprimento de altura, a gente define assim uma unidade de área. Então, a definição de uma unidade de área é a superfície, a extensão de superfície ocupada por um quadrado com uma unidade de comprimento de largura e uma unidade de comprimento de altura. De maneira um pouco mais prática, eu vou dar alguns exemplos aqui. As unidades de área que a gente usa com mais frequência são o metro quadrado, que é a unidade de comprimento é metro, então é o lado, um metro quadrado é um quadrado, é a superfície de um quadrado com um metro quadrado de lado, e aí a gente pode falar em centímetro quadrado, por exemplo, em polegada quadrada. Uma polegada quadrada é o quadrado com uma polegada de lado. Podemos falar ainda em quilômetro quadrado, ou mesmo milímetro quadrado, ou hectômetro quadrado. Esse hectômetro quadrado aqui é interessante porque essa medida é comumente chamada de hectare. Então, a partir dessa ideia, a gente consegue calcular para um retângulo qualquer. Digamos que esse retângulo tem um número h de unidades de área, tem um número h de unidades de área de altura e um número b de unidades de área aqui na base. Significa que, por exemplo, a gente teria várias unidadezinhas, um número b de unidadezinhas de comprimento aqui na base e um número h de unidadezinhas de comprimento na altura. Então, o que a gente obtém é uma porção de quadradinhos aqui, que são as unidades de área. Quantos são esses quadradinhos? Muito fácil de concluir que o número de quadradinhos, que vai ser a área mesmo, o número de unidades de comprimento da base vezes o número de unidades de comprimento da altura. E aí a gente chega nessa fórmula que quase todo mundo que já estudou um pouquinho de geometria plana conhece, que é a fórmula da área do retângulo, base vezes altura. Então o que eu vou fazer é usar sempre essa definição de altura para fazer algumas considerações a respeito de outras figuras geométricas, e se a gente consegue achar fórmulas também aí para a área dessas outras figuras. A primeira figura que eu vou estudar depois do retângulo é o paralelogramo. Eu vou usar um paralelogramo de altura h para a gente seguir com a mesma ideia que vinha da lousa anterior. O paralelogramo ele basicamente é um retângulo aí meio de quebradinha caindo de lado aí, certo? Mas a definição de paralelogramo que a gente viu inclusive numa aula já de definições de quadriláteros é que o paralelogramo é a figura de quatro lados e quatro ângulos, consequentemente, que tem dois pares de lados paralelos. Então o que eu vou fazer é um corte nesse paralelogramo perpendicular às bases, ao que eu estou usando como base, já que eu considerei essa distância e altura. E aí eu consigo recortar esse triângulo que ficou do lado direito aqui e encaixar ele perfeitamente aqui do outro lado, formando assim um retângulo, o mesmo retângulo que eu tinha na figura anterior. Então, mais uma vez, a área desse paralelogramo vai ser, se ele tem base B e altura h, a área dele vai ser base vezes altura. Então, assim, retomando agora com um pouco mais de atenção, a base, o que eu escolhi como base foi um dos lados do paralelogramo. E a altura é a distância entre a base e o lado paralelo a ela. Essa ideia é interessante porque a gente concluiu que a área é base vezes altura. Mas com essa ideia do paralelogramo, a gente consegue calcular
áreas para triângulos, por exemplo, mesmo que eles sejam obtusos, como esse da figura aí. Se a gente prestar bem atenção, esse triângulo, na verdade, ele é metade do paralelogramo que a gente viu na lousa anterior. Eu colori aí só para lembrar agora quando eu apagar o paralelogramo de novo, mas o fato é que com esse triângulo aí que está desenhado em verde, eu consigo desenhar, eu consigo completar um paralelogramo só dobrando esse triângulo aí para cima, fazendo outro triângulo congruente, que é esse que está meio esfumaçado aí em amarelo. O que nos leva à conclusão de que a área do triângulo deve ser então metade da área daquele paralelogramo, ou seja, considerando a mesma base B, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E agora que eu sei calcular a área do triângulo, fica muito fácil para mim calcular a área do trapézio. O trapézio tem um par de lados paralelos só, então a base meio que já é definida, né? A gente não tem muita opção. Vou chamar essa base aqui de baixo por B maiúsculo e essa base aqui de cima, que está menorzinha no desenho, de B minúsculo. O que eu vou fazer agora é dividir esse trapézio em dois. Eu faço assim um triângulo, e aí se você prestar bastante atenção, a área do triângulo de cima vai ser basezinha B vezes a altura dividido por 2. Se ficar muito difícil para você enxergar, imagina esse mesmo triângulo de ponta cabeça aí, que aí fica mais fácil de entender. Esse Bzinho aqui é a base desse triângulo e essa é a altura. E a altura do triângulo de baixo, vou chamar esse de área 1. E esse área 2 aqui vai ser a base maior vezes a altura dividido por 2. E isso nos leva à conclusão então de que a área do trapézio é basezinha menor vezes a altura dividido por 2, mais base maior vezes a altura dividido por 2. Ou do modo como mais aparece aí nas apostilas e nos livros, até mesmo nos sites, a gente coloca isso em evidência e fala que é a média aritmética das bases vezes a altura. E essa é a expressão para a área do trapézio. Eu vou destacar a de cima, que eu acho que faz mais sentido pensando de onde vem essa fórmula mesmo, né? Como a soma de dois triângulos. Mas você pode usar qualquer uma das duas. Então, retomando, a gente começou essa aula definindo o que era uma unidade de área, a partir dessa ideia de uma unidade de área como sendo a superfície ocupada por um quadrado com largura e altura com uma unidade de comprimento, a gente partiu para o retângulo, para o cálculo do retângulo, e deduziu essa fórmula em que a área do retângulo, a medida da área do retângulo é a base, o tamanho da base, o número de unidades de comprimento da base vezes a altura. A partir dessa ideia, a gente concluiu que um paralelogramo pode ser transformado em um retângulo também. E aí a gente conclui que a gente pode calcular a área do paralelogramo também por base vezes a altura. Com essa ideia do paralelogramo, eu deduzi uma fórmula para a área do triângulo, de um triângulo qualquer, a partir de qualquer base, como sendo a base vezes a altura dividido por 2, já que ele é metade de um paralelogramo. E com essa ideia do triângulo, eu deduzi uma fórmula para a área do trapézio, que é o quadrilátero aí que tem um par de lados paralelos. E essa área do trapézio eu fiz como a soma da área dos dois triângulos que eu encontro aí dividindo o meu trapézio com uma das diagonais. E o interessante é lembrar que se eu fizesse pela outra diagonal, eu encontraria a mesma fórmula, né? Eu sou o professor Thiago Bevilacqua e espero que tenha ajudado.